Depois que a gente aprendeu o que é a livre escolha, a gente começa a analisar aqui. O atendimento fora da rede credenciada por falta de profissional pode ser considerado essa livre escolha? Aula 29, aula boa, hein? Aulas daquelas que você não pode pular. Ausência de credenciado, isso é uma livre escolha? Se não houver profissional credenciado na região de saúde do beneficiário e o paciente buscar atendimento com um não credenciado, isso pode ser considerado como uma livre escolha? A RN 566 da ANS, ela fala muito sobre a indisponibilidade de prestador credenciado e a inexistência do profissional credenciado. Então, diz, se não houver profissional credenciado na região de saúde do beneficiário e o paciente buscar atendimento com um não credenciado, isso pode ser considerado como livre escolha? Aqui diz o seguinte, que a operadora, se tiver uma indisponibilidade, a operadora deverá garantir em prestador não integrante da rede credenciada no mesmo município ou prestador integrante ou não na rede assistencial nos municípios limítrofes a esse. Vamos lá. Brasília, que é onde eu resido, tem um problema aqui dessa questão de limítrofe, porque a gente é Distrito Federal e quem está aqui, e atendimento não falta aqui. Mas existem locais que são menores, municípios pequenos, né? Não pequenos, mas menores, e que tem muitos municípios em seu entorno. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que filho dela tem diagnosticado de transtorno de espectro autista, que segunda-feira ela precisa ir para um, terça-feira para outro profissional, quarta para outro, quinta para outro, sexta para outro, sábado para outro. Todo dia ela tem que ir para um profissional. E a cidade dela é pequena. Então, o que a operadora fez? Se há indisponibilidade ou inexistência, eu vou oferecer nos municípios limítrofes. Aí a operadora fala, segunda-feira você vai para a cidade tal, para o município tal. Terça-feira você vai para o município tal, quarta-feira para o município tal, quinta-feira para o município tal e sexta-feira para o município tal. Pergunta que eu faço para você, Essa mãe vive? Você acha que essa mãe vive? Já tem as mazelas, né? Já tem os problemas diários de angústia, de cuidar do seu amado filho e tal. E ainda tem que se preocupar como é que vai levar o filho. Nesse caso dela, eu já vi ela ser atendida a 500 quilômetros. E o tratamento, será que é efetivo para um rapazinho que tem transtorno do espectro autista viajar todo dia para fora? Então, essa RN 566 aqui me parece incompleta, porque ela não deveria me limitar por município limítrofe ou área de saúde. Ela deveria limitar por distância. E eu fiz um projeto de lei que está tramitando na Câmara dos Deputados que limita a distância. Eu coloquei 200, mas deveria ser 100 ou 50. Porque é um erro. Ok? O quinto fala sobre a inexistência, o quarto fala sobre indisponibilidade e o quinto fala sobre inexistência. E em ambos, ele diz aqui que a benevolente operadora de plano de saúde, a tão amada operadora de saúde, ela vai oferecer atendimento, vai oferecer transporte. Aqui, artigo 7º. A garantia de transportes previsto no 4º e 5º, diz aqui, ó, na inexistência de prestadores, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar devidamente. É óbvio que a operadora oferece um jatinho, né, para levar o beneficiário todo dia, conforto pleno. Minha amiga, é ônibus todo dia. Nesse caso dessa minha cliente, eles não reembolsam a gasolina. Eles falam, olha, o quilômetro aqui é tanto, vou pagar tanto e acabou. Certo? Então, quando se fala aqui de transporte, diz que a operadora ela está autorizada, se não tiver prestador, tarará. Então, aqui, por que eu acho grave essa situação aqui? Muito grave, gravíssima. Porque autoriza que a operadora deixe determinada região sem atendimento algum. Num grande centro, ela atende, mas nos municípios que ela recebe a mensalidade, ela não dá atendimento. É muito errado. Não fede, é injusto? É óbvio. Então, essa questão dos municípios limítrofes ou de região de saúde, ela é extremamente prejudicial. O entendimento dela é errado, mas é o entendimento adotado atualmente. Bem,
Diante disso, a gente ajuiza a ação, né? Para proteger. Olha esse caso aqui que interessante, ó. A beneficiária precisa de um atendimento em Petrolina, mas foi disponibilizado em Fortaleza. É 1.200 quilômetros, meu amigo, de distância. Entende? Então, obviamente, não há um prestador ali. Ah, mas eu ofereci transporte. Lembra que a gente falou sobre a função do plano de saúde? Artigo 1º lá, oferecer assistência à saúde dentro da rede credenciada ou não. Isso, oferecer atendimento a 1.200 quilômetros é oferecer assistência à saúde? Óbvio que não. Óbvio que não. Isso é uma falha de prestação de serviço violenta. E se a gente for lá para o Código de Defesa do Consumidor, a gente vai ver que é uma desvantagem exagerada com punição de nulidade. Nesse caso aqui, nós conseguimos liminar em segundo grau, tá? Segundo grau. Foi indeferido no primeiro grau. O juiz entendeu que tinha sido oferecido. Mas olha aqui que a desembargadora falou. Ó. O procedimento cirúrgico deverá ser realizado por profissional e em hospital integrante da rede credenciada. Ainda assim, mesmo que a operadora tenha confirmado, não temos credenciados aqui, a gente está mandando para Fortaleza. O juiz, nesse caso a magistrada, entendeu, deve ser realizado dentro do credenciado. Na minha ótica, é um erro. Porque está demonstrada a inexistência de profissional credenciado. E por qual razão que é um erro? Porque essa decisão autoriza que a operadora fale bem assim, não, tudo bem. Nesse caso aqui, que buscou a ação judicial, eu vou deslocar esse profissional específico para atender esse beneficiário específico nessa região específica e ele vai embora. O problema continua, entendeu? Mas a coitada da operadora, a judicialização da saúde prejudica, não dá dinheiro para a gente. Olha que absurdo. Entendem? Mas, se tiver inexistência de profissional qualificado na rede credenciada, deverá ser custeado pelo profissional indicado pela agravante, no caso, indicado pela minha cliente. Eu acho essa uma decisão, apesar da gente ter ganhado, é uma decisão ruim. Que fomenta que a operadora tenha esse tipo de comportamento. Porque se ela autoriza dessa forma aqui, ela vai falar, meu amigo, eu vou fazer 10 desses. Se um ajuizar a ação, e até hoje não cumpriu, viu? Todo dia multa e não cumpriu. Esse aqui é um caso também da mesma região lá, também, ó, 1.200 quilômetros de distância do domicílio, mas nesse caso aqui o juiz, ó, determinou o custeio, determinar que a requerida custeie integralmente o tratamento cirúrgico solicitado na região de Petrolina, no prazo máximo. Essa aqui já operou. Ok? Então, se o beneficiário procura um profissional credenciado e não existe esse profissional credenciado na região e ele tem que procurar um outro profissional na mesma região para ter aquele tratamento, obviamente isso não é uma livre escolha. Entende? Não é uma livre escolha. Ele foi compelido a procurar um profissional não credenciado. Então a resposta é essa. Se não houver um profissional credenciado na região e o paciente é obrigado a procurar um outro profissional para ser submetido a um tratamento qualquer, isso não pode ser considerado uma livre escolha e deve ser classificado como uma inexistência de profissional, uma falha na prestação de serviço que deve ser compelida por meio de ação judicial cabível e punição judicial razoável. Qual a solução que eu acho, na minha ótica? Reembolsar o beneficiário nos limites do valor pago ao credenciado. Então, a operadora fala, olha, para o credenciado eu pago 20 mil, eu vou te reembolsar esses 20 mil. E pode fazer nessa região. Olha como resolve o problema. Olha como resolve a questão. Essa minha cliente lá de Minas, se a operadora adotasse essa questão, essa sugestão aqui, ela falaria o seguinte, olha, ao invés de você viajar segunda para tal lugar, terça para tal lugar, quarta para tal lugar, faça o seguinte, eu pago aqui para essa minha credenciada tantos reais. Eu vou te reembolsar o mesmo valor que eu pagaria aqui. Ah, é muito abaixo. Aí a gente vai ter que discutir, porque realmente para o credenciado é muito abaixo. Aí vai ter que ver as condições, né? Como é que é a média, de repente arbitrar, mas no caso de insuficiência de credenciado,
a operadora poderia negociar com o profissional existente e pagar um valor que é aquele mesmo que ela paga para um credenciado ou até mais e resolver o problema daquele beneficiário. Ok? Beleza? Próxima aula a gente continua ainda em porta de entrada, aula 30, solicitação por profissional não credenciado. Assunto espinhoso. Fique comigo, até a próxima aula.